Meu amigo, o clima em Madrid está pegando fogo. E quando eu digo pegando fogo, é porque o que aconteceu hoje no Bernabéu durante o El Clásico entre Real Madrid e Barcelona vai ecoar por muito tempo. Ninguém esperava isso. Ninguém mesmo. Vinícius Júnior estava jogando um bolão, confiante, leve, provocando, fazendo o que ele sabe melhor, ser o motor da emoção no Bernabéu. O jogo estava controlado, o Real Madrid vencendo por 2-0 e o torcedor ali, feliz, curtindo cada drible, cada arrancada do Vini. Só que de repente, algo completamente inesperado acontece. Xabi Alonso chama o quarto árbitro. O número 7 aparece no painel. Vini Júnior vai sair, faltando 20 minutos para o fim do jogo. O estádio, que estava em festa, vira um misto de silêncio e vaia. O torcedor não acredita, e o próprio Vinícius também não. A reação foi imediata, revolta pura. O camisa 7 do Real sai balançando a cabeça, visivelmente irritado, murmurando algo, jogando os braços para o alto, inconformado. Ele não queria sair. Ele não aceitava sair. E o pior, Xabi Alonso nem olhou para ele, nem uma palavra, nem um gesto, nada. Apenas virou para o banco e seguiu o jogo como se nada tivesse acontecido. E aí, meu amigo, foi o suficiente para acender o debate. A arquibancada começou a chiar. As câmeras focaram na expressão de Vinícius, aquele olhar de quem sente que fez tudo certo, mas foi cortado no auge. E o que parecia ser uma noite tranquila para o Real Madrid virou o centro de uma polêmica que promete sacudir os bastidores do clube. Porque, convenhamos, tirar o Vini, jogando bem, sendo um dos melhores em campo no maior jogo da Espanha, isso não passa batido. Ainda mais quando o próprio jogador deixa claro, ali na cara de todo mundo, que não gostou nem um pouco da decisão. Mas por que Alonso fez isso? Foi estratégia? Foi ego? Foi um recado? Essa é a grande pergunta que está ecoando em cada mesa redonda agora. O fato é que Xabi Alonso, desde que chegou ao Real Madrid, vinha se destacando pelo jeito de maus tratos e pela falta de capacidade de gerenciar o elenco, gerando grandes atritos. Mas hoje ele mexeu num vespeiro, porque Vinícius Júnior não é só mais um jogador. Ele é o símbolo da garra, da alegria, da ousadia do Real Madrid moderno. É o cara que transforma o jogo em espetáculo. E quando um técnico decide tirar esse tipo de jogador no meio de um clássico, no Bernabéu, com tudo sob controle, é impossível não ver isso como uma provocação. O semblante do Vini dizia tudo. Ele saiu andando devagar, sem pressa, parando para olhar em volta, encarando o gramado, o banco, o técnico. Era como se ele dissesse, sem precisar de palavras: "Sério mesmo, professor? Justo agora?" E o torcedor, claro, ficou do lado dele. Nas arquibancadas, a reação foi nítida. Vaias para o banco, aplausos para Vinícius. Uma forma clara de mostrar apoio ao brasileiro, que vive um dos melhores momentos da temporada. O que chama a atenção é o comportamento de Xabi Alonso. Ele não se moveu. Não tentou acalmar o jogador, não ofereceu uma explicação, não buscou aquele contato visual que evita que uma faísca vire incêndio. Pelo contrário, cruzou os braços, olhou para o campo e seguiu impassível. Essa frieza, vinda de um treinador como Alonso, que conhece o peso emocional de um El Clásico, soa estranha. Parece que ele quis marcar posição, mostrar que ali quem manda é ele. Que o Real Madrid tem dono no banco e que ninguém, nem mesmo Vinícius Júnior, está acima das decisões do técnico. Mas será que essa foi a melhor maneira? A verdade é que, quando você mexe com o emocional de um jogador como Vini, você mexe com a alma do time. O garoto é intensidade pura. Ele joga com o coração, vibra, sente, reage. Ele não é robô. E por isso mesmo, quando vê uma atitude dessas, a revolta é natural. Vini é competitivo,
é obcecado por jogar, por decidir, por ser protagonista. E hoje, no Bernabéu, ele estava sendo exatamente isso. Não fez gol, é verdade, mas criou, serviu, desequilibrou. Foi o tipo de jogador que define ritmo, que dita o clima do jogo. E ainda assim, foi sacado. Nos bastidores, o burburinho já começou. Fontes próximas ao vestiário dizem que o clima ficou pesado após o apito final. Vinícius teria deixado o gramado direto para o vestiário sem cumprimentar Alonso. Gesto forte, simbólico e que mostra o tamanho da insatisfação. Alguns companheiros tentaram segurar o clima, mas não teve jeito. O Vini estava de cabeça quente e Alonso, por sua vez, manteve a postura fria de quem acha que fez o certo e não precisa dar explicações públicas. Vinícius é o tipo de jogador que sente tudo. Quando se sente abraçado, entrega o máximo. Mas quando percebe indiferença, se fecha. E Alonso precisa entender isso rápido. O Real Madrid vive um momento de estabilidade, de vitórias, de confiança. Mas atitudes assim têm o poder de rachar o vestiário. E a história do futebol está cheia de exemplos de treinadores que perderam o grupo por causa de uma substituição mal digerida. O mais curioso é que durante a coletiva, Xabi Alonso manteve a serenidade habitual. Evitou polêmicas, falou em decisão técnica, disse que queria oxigenar o time e que todas as mudanças são pensadas para o coletivo. Mas ninguém comprou essa explicação. A cara do Vinícius no momento da substituição valia mais do que qualquer frase diplomática. Era um misto de decepção, raiva e incredulidade. E o torcedor também sentiu isso. Nos bares, nas redes, nas conversas pós-jogo, o assunto não foi o resultado, foi a cena, foi o olhar do Vini, foi o silêncio de Alonso. E aí fica a dúvida, será que essa relação ficou abalada? Porque vamos ser sinceros, Vinícius Júnior é o coração pulsante desse Real Madrid. Ele carrega o time em muitos momentos, coloca o Bernabéu de pé, transforma a tensão em festa, e se ele sentir que não tem respaldo, o impacto é direto. Não é exagero dizer que Alonso vai precisar administrar essa crise com cuidado. Não adianta vir com um discurso de controle emocional. Futebol é emoção, é química, é sintonia entre jogador e treinador. E o que se viu hoje foi uma quebra dessa sintonia. Uma quebra pública, televisionada, analisada em câmera lenta. E você, torcedor, o que achou disso tudo? Deixe sua opinião aí nos comentários e valeu e que Deus te abençoe.